Alô, alô, pessoal. Como a gente tinha prometido, continuação da aula 1 de soluções. A gente vai fazer aqui alguns exercícios sobre curva coeficiente de solubilidade. Acompanha aqui comigo, olha lá. Temos aqui uma questão da PUC de Minas Gerais. O gráfico representa as curvas de solubilidade de alguns sais. De acordo com o gráfico, podemos concluir. Turma, primeira coisa, eu digo sempre a vocês, primeira coisa que você deve fazer quando você encontra uma questão com gráfico, é você olhar para os eixos do gráfico e você ver quais são as informações que ele me dá. Ele me dá aqui a temperatura e me dá a quantidade de soluto que eu vou dissolver para cada 100 mililitros desse solvente que está aí. Ele me deu lá em cima que essa informação é água, tá? Tá tudo certo. Então aí eu tenho diversas substâncias, perceba que nesse caso todas as substâncias aumentam a solubilidade quando eu aumento a temperatura. Todas essas substâncias, então, têm um processo de dissolução endotérmico, como a gente falou lá na aula que você acabou de assistir. Então, vamos dar uma olhadinha aí para a gente poder ver como é que a gente resolve essa questão, tá? Ele fala o seguinte na letra A. A substância mais solúvel em água a 40 graus Celsius é o nitrito de sódio. Vamos embora lá. Então, a 40 graus Celsius, nós estamos falando aqui, olha, da substância nitrito de sódio. Eu vou pegar a linha dos 40 graus Celsius e vou acompanhar até lá em cima, tá? Aí nós temos, então, a nossa linha dos 40 graus Celsius. E qual substância vai apresentar uma temperatura, uma solubilidade maior? Perceba que essas duas substâncias aqui são as duas substâncias que nós estamos concorrendo, né? A vermelha, ela continuaria aqui e a verde continuaria aqui. Turma, no momento em que houve esse cruzamento aqui, ó, no momento em que houve essa mudança aqui, eu estou lhe dizendo que essa substância com a linha verde, ela passa a ser mais solúvel do que a substância da linha vermelha, tá? Então, nesse momento, a qualquer temperatura após esse cruzamento, essa substância da linha verde, que é o cloreto de cálcio, é mais solúvel do que todas as outras substâncias que a gente está vendo, ok? Então vamos lá. A substância mais solúvel é o nitrito de sódio, ele está dizendo que seria então NaNO3. A gente vai dizer que a letra A é uma proposição falsa. Tá? Letra B. A temperatura não afeta a solubilidade do cloreto de sódio. Pessoal, o cloreto de sódio é essa substância aqui, essa linha amarela. Perceba que ela varia muito pouco, mas varia. Então, dizer que não afeta não é verdadeiro. Tá? Afeta. Afeta pouco, mas afeta. Não tem jeito, a gente tem essa característica aí. Tudo beleza, meu povo? Vamos lá. Letra C. O cloreto de potássio é mais solúvel que o cloreto de sódio a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, turma, ela é uma temperatura de 25 graus Celsius, vai ser muito próximo dessa linha que eu vou desenhar aqui para vocês, ó. E estamos falando dessas duas substâncias ali, que seriam a amarela e essa azul, tá? O o cloreto de potássio, que é o da linha azul, ele então tem uma solubilidade menor do que a do cloreto de sódio, que tem aqui esse ponto amarelo, tá? Esse ponto amarelo aqui. Então, o cloreto de sódio, que é a linha amarela, é mais solúvel do que o cloreto de potássio. A proposição me diz que é o contrário, portanto, ela é falsa. Vamos lá. Letra D de dado. O clorato de potássio. Clorato de potássio, nós estamos falando aqui então do KClO3, essa substância aqui, tá? É capaz de saturar 200 ml de água a 30 graus Celsius, 20 gramas. Então, opa, ele botou aqui, ó, 200 ml de água, ele colocou aqui, ó, 30 graus Celsius e 20 gramas. Vamos dar uma olhada, primeiro lugar, vamos para 30 gramas. Eu vou apagar aqui algumas coisas que eu tinha desenhado, tá?
para a gente ficar aqui mais bonitinho, e vou desenhar a minha linha dos quantos graus? 30 graus. Então, é exatamente essa linha aqui, ó. Exatamente essa linha aqui. Não, vou botar outra cor, porque a linha dele é preta. Então, vou colocar aqui uma linha vermelha, 30 graus Celsius. Com 30 graus Celsius, pessoal, eu acredito que a gente esteja falando aqui algo próximo de 10 gramas. Tá certo? Estão conseguindo identificar? Então, a 30 graus Celsius, eu consigo 10 gramas para poder saturar essa solução. Na questão, se você se atentar, ele está me dizendo que são 20 gramas, entretanto, para 200 ml de água. E o gráfico aqui está me dando que a informação é para 100 ml de água. Ora, se com 100 ml de água a gente consegue saturar essa solução com 10 gramas, claro que se eu tiver 200 ml de água, o que eu vou conseguir saturar agora será de 20 gramas. Então, a minha proposição D de dado, ela é uma proposição verdadeira. É essa daí que a gente marca. Beleza? Entendeu? Ficou claro? Vamos lá, a segunda questão, então, da aula de hoje. A gente está aí falando a respeito de soluções que estão mostrando para mim, pessoal, ah, 6 casos, tá? 6 situações, onde ele me diz que essas soluções foram preparadas aqui, olha, a diferentes temperaturas e, em alguns casos, o NaNO3 não se dissolveu completamente. Esse gráfico, então, representa essa curva, representa aí esse ponto onde a gente tem, lembrando que a gente já conversou aí, que todos os pontos que se encontram exatamente em cima da linha vermelha, nesse caso, os pontos 2 e 4, representam para a gente soluções que são soluções saturadas, que têm a quantidade máxima. Os pontos aqui 5 e 6 é onde a gente tem as soluções que são chamadas de insaturadas. E ele me pede na questão, a partir da análise desse gráfico, é correto afirmar que os dois sistemas em que há precipitado, ou seja, aquele sistema onde eu coloquei uma determinada quantidade e ao adicionar uma determinada quantidade, formou-se um precipitado porque ultrapassou o máximo que eu conseguia dissolver, tá? Então, é a situação de que, se num determinado recipiente aqui a gente tem 100 ml de água e eu consigo dissolver aqui, por exemplo, 50 gramas, se você colocar 55 gramas sabendo que eu só consigo dissolver 50, o que vai acontecer é que haverá a formação de um precipitado de 5 gramas, o excedente, aquilo que a gente não conseguiu dissolver. Os dois sistemas que a gente vai ter a formação de precipitado são os sistemas 1 e 3, tá bom? Resposta, então, letra B de bola. Beleza, meu turno? E aí, tudo tranquilo? Vamos para a próxima. E essa aqui é uma questão muito legal, tá? Eu quero lembrar aqui para vocês que questão de gráfico, a gente começa olhando para os eixos. Nós temos aqui, então, quanto eu consigo dissolver pela temperatura. E ele me fala sobre a solubilidade no nitrato de potássio. De acordo com o gráfico, assinale a alternativa que indica corretamente a massa do nitrato de potássio presente. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó, em 750 gramas de solução na temperatura de 30 graus Celsius. Então, primeiro, eu vou pegar aqui, olha, 30 graus Celsius, eu tenho aqui 30 graus Celsius, e eu coloco aqui, trago para outra curva, para o outro ponto, e identifico 50 gramas, tá? Então, isso significa, turma, que a gente vai ter 50 gramas do soluto em 100 gramas de H2O. Ora, pessoal, se eu tenho 50 gramas do meu soluto em 100 gramas de H2O, dá para você entender que eu tenho 150 gramas da minha solução inteira? Percebe isso? Pronto. Então perceba o seguinte: a questão falou que você tem 750 gramas de solução, ou seja, a gente está falando aí da quantidade de soluto somado à quantidade de solvente que dá 750.
Perceba que 750, então, significam 5 vezes 150 gramas, que a gente encontrou lá em cima, ó, que a gente encontrou aqui, ó, tá? Então, a gente tem 150 gramas de solução, portanto, eu terei aqui 5 vezes 50 gramas de soluto. Aí, deixa eu fazer melhor isso daqui. Significa que eu terei, turma, 5 vezes 50 gramas de soluto e terei 5 vezes 100 gramas de solvente. De solvente. Beleza? Então, como ele me perguntou qual é a quantidade que vai ter de soluto nesse sistema, a gente vai ter, então, 5 vezes 50 gramas do soluto, é que vai ser a quantidade que a gente vai encontrar ali. Resposta, então, 250. Beleza? Essa é uma questão muito legal, essa é uma questão que traz aí para a gente pensar essa possibilidade, essa análise da quantidade de soluto que vai existir numa solução e essa relação aí somada entre eles. Tá bom, pessoal? Tranquilo até aqui? Beleza, vamos ficar por aqui. Próxima aula, continuação de teoria lá em soluções. Valeu? Então, preste atenção, clica aí, segue, pede para avisar. Na próxima aula a gente se encontra. Beijo grande, tchau, tchau.